Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo para vocês um novo vídeo para o canal da GF Criativa e mais um vídeo da série Explorando Fintechs. E a fintech de hoje é a fintech Aquelo. Ela é uma fintech de investimentos, mais especificamente uma fintech que te ajuda nos cálculos de imposto de renda para a bolsa de valores, como eles mesmos colocam aqui. Então, só para pegar um pouquinho essa ideia do imposto de renda em investimentos, a gente tem as duas categorias principais de investimento, renda fixa e renda variável. Na renda fixa, como que funciona o imposto de renda? Ou a gente vai ter a isenção do imposto de renda, que é o caso dos investimentos caderneta de poupança, debêntures incentivadas, LCI e LCA, ou a gente vai ter o imposto de renda, uma tabela regressiva, só que é um imposto de renda retido na fonte, que acontece com Tesouro Direto e CDB, por exemplo. Nesses casos, então, que é retido na fonte, o investidor não precisa se preocupar de pagar nada. Automaticamente, quando a corretora ou o banco transferem de volta o valor do investimento, já é descontado o imposto de renda em função do lucro. No caso da renda variável, as coisas mudam um pouco. Cabe ao investidor fazer os cálculos de apuração de lucros e calcular o imposto de renda em cima disso, e o próprio investidor gerar a DARF, que é um documento da Receita Federal, justamente mostrando o imposto devido. Esse documento vem com código de barras, como um boleto, para ser pago. Essas operações que aí vão envolver mercado de ações, mercado de opções, fundos imobiliários, ETFs e BDRs, elas podem ser feitas na mão, podem ser feitas com uma planilha, mas às vezes pelo volume de operações, ou às vezes pelos cálculos, podem ser melhores aproveitadas as plataformas que automatizam isso, como é o caso da Aquelo. É uma plataforma que automatiza essa questão do cálculo do imposto de renda na Bolsa de Valores. Então aqui a gente vai ver as funções principais que eles têm, aqui mostrando a página inicial, e no fim vou mostrar por dentro da plataforma como ela funciona numa conta teste que eu criei para vocês. Então basicamente a Aquelo vai trazer alguns pontos que a gente vai ver em detalhes, mas basicamente pela própria plataforma vão ser calculados os impostos, já com desconto de taxa, corretagem e compensação de prejuízos anteriores, e se você tiver imposto a pagar, pela própria plataforma você pode gerar a DARF. Para a questão da declaração anual do imposto de renda também, a plataforma vai te auxiliar isso com o levantamento das informações. E um dos pontos mais interessantes é essa questão da inteligência tributária, que com os cálculos a ideia é que você sempre pague o valor correto, nem a mais, nem a menos, e sempre recebendo dicas de como otimizar essa questão dos tributos. Mais alguns pontos interessantes, né? As notas de corretagem, que são os documentos, quando você faz a operação na Bolsa de Valores, a própria corretora vai gerar esse documento. Esse documento sempre tem a opção de ser gerado em PDF, e com esse documento você pode importar aqui dentro na plataforma para ela mesma ir cadastrando suas operações de compra e venda. Então você vai ter essa automatização. Se você quiser, você pode fazer manualmente, mas a questão da automatização é para ganhar tempo e ter uma precisão maior nos valores lançados. A gente vai ter os relatórios de perdas e lucros, tem a questão também dos eventos corporativos, que é o lançamento automático de proventos que as empresas pagam, dividendos, juros sobre capital próprio, desdobramento, etc. Se você tiver pendências com imposto de renda relacionado à Bolsa de Valores, é possível ser feito o cálculo retroativo disso. E se tiver necessidade, você pode aproveitar a equipe de especialistas da Aquelo para sanar eventuais dúvidas. Um ponto interessante que a Aquelo traz é uma integração com outra fintech, que é o Kinvo. É uma fintech também de investimentos, no caso um sistema, um aplicativo de gestão de carteira. Então você pode fazer a Aquelo conversar automaticamente com o Kinvo e ter seus números no mesmo patamar. E para além desses pontos todos que a gente viu, você pode ter também relatórios da sua carteira, tanto de renda variável em geral como fundos imobiliários, e a plataforma acaba funcionando para os 3 cenários. Para o pessoal do Day Trade, que faz operações de compra e vendas no mesmo dia. Para o pessoal do Swing Trade, no Swing Trade as operações de compra e venda são num prazo menor, mas não necessariamente no curto prazo, no mesmo dia. E o pessoal do Buy and Hold, que aí já tem um foco maior no médio e no longo prazo. E aí, olhando um pouquinho das funcionalidades, dentro do sistema a gente vai ter a posição de carteira,
mostrando a posição imediata da sua carteira no determinado momento. Então, como tem aqui no exemplo, os papéis que o investidor tem, o tipo que eles são, como a gente pode ver aqui, opções, ações e fundos imobiliários, a quantidade, o preço médio automaticamente calculado e o valor total financeiramente. Aí a gente tem a questão dos gráficos, a gente tem os gráficos de desempenho de carteira, com essa visão mensal. A gente tem também os gráficos de vendas no mês, para você acompanhar esse volume mensal só das vendas. A gente vai ter também a questão de eventos corporativos, como a gente viu, é a plataforma cadastrando automaticamente eventos relacionados aos seus papéis. Que eventos são esses? Recebimento de dividendos, juros sobre capital próprio, subscrição, outros rendimentos que podem existir e desdobramentos. A gente tem a parte dos lucros e prejuízos, então aqui você consegue ir acompanhando suas operações para ver se teve lucro ou prejuízo por cada operação. Você vai ter o resumo do imposto que você tem a pagar, tanto nas operações swing trade, day trade, quanto fundos imobiliários, então, um resumo mês a mês de quanto você precisa pagar. Você vai ter a geração da DARF, como a gente viu, o próprio documento você pode gerar por aqui, além de já ter os cálculos feitos, informando seus dados, que são nome e CPF, gerando essa DARF para ser paga posteriormente. Tem os relatórios de renda variável, mostrando o desempenho da sua carteira, tanto de renda variável com um geral mais voltado ao mercado de ações, quanto fundos imobiliários. Então, os dois tipos de relatórios. Você tem um extrato com as suas operações, para você ir acompanhando, podendo filtrar, tendo essa noção do que está acontecendo. Se você tiver conta em mais de uma corretora, você pode cadastrar todas as corretoras e acompanhar como se fossem carteiras diferentes, para não bagunçar as coisas, inclusive na questão dos cálculos de preço médio. Então, você pode já fazer todos esses cálculos e já deixar pré-cadastrado taxa de corretagem, outras taxas que a corretora cobra. O cadastro de operação você pode fazer manualmente, então colocando aqui como, por exemplo, título do ativo, data, valor, etc. Ou você pode subir via PDF a nota de corretagem que a corretora gera. Então isso já ficaria automatizado. Como a gente já viu, tem a questão da integração com o Kinvo, uma funcionalidade bem legal. Essa parte aqui eu acho bem interessante, conversões voluntárias, porque o que acaba acontecendo ao longo do tempo? Alguns códigos, alguns nomes dos papéis acabam se alterando. Recentemente aconteceu isso, como aqui eles colocam no próprio exemplo do Banco Inter. O código que era BIDI4 virou BIDI11. A gente tem também casos de desdobramentos e agrupamentos de ações, fundos imobiliários. Então aqui automaticamente vai ser informado para você, para converter o que você tem em carteira. Tem a parte também, para quem investe no mercado de opções, a questão do gerenciamento de opções, para você ir acompanhando e informando se a opção foi exercida ou não. Então, você consegue ter esse detalhamento. Ideia muito similar para a questão das subscrições. Então, você pode ir monitorando e informando se você exerceu ou não um determinado direito de subscrição. Como a gente falou, se tiver necessidade, tem o suporte de especialistas da Quelo, podendo te ajudar, são atendentes, ou você pode aproveitar até o Frequent Asked Questions, né? Perguntas recentemente feitas, ou muitas vezes são feitas essas perguntas comuns que você pode já aproveitar. E antes de mostrar a plataforma, lá dentro dela, como funciona, aqui a questão dos planos. Então são basicamente 3 planos, né? O plano gratuito, que é o plano básico, o plano de pagamento mensal, que você vai pagar R$ 35,00 por mês, e o plano anual, que você paga R$ 297,50 por ano. Tanto no mensal quanto no anual, se você tiver interesse, você pode usufruir 7 dias de teste grátis para conhecer melhor. O que você vai ter no plano básico? Basicamente, boa parte dessas funções todas que a gente viu, com uma das principais restrições que é o número de operações. Aqui no caso, você pode cadastrar até 15 operações. Passou isso, ele não permite, você teria que ter uma migração de plano. Mas aqui você vai ter a posição da carteira, os gráficos tanto de desempenho quanto de vendas, o cálculo retroativo, previsão e cálculo de imposto, juros e multas,
cálculo de prejuízos anteriores, relatório de perdas e lucros, a geração da DARF, aquele extrato das suas operações, cadastramento de corretoras, aquela parte também de conversões voluntárias, parte de subscrições, gerenciamento de opções. Então, basicamente, aquelas principais funções com essa restrição. Que funções que não estão aqui no plano básico, que aparecem a partir do plano mensal? Então, os relatórios da sua carteira, tanto de renda variável quanto fundos imobiliários. A partir do plano mensal já tem esse número ilimitado de operações que você pode cadastrar. É a partir daqui que você pode importar notas de corretagem em PDF. A partir daqui também que possibilita a integração com o Kinvo e o suporte dos especialistas. E no plano anual você vai ter mais alguns benefícios, que é um passo a passo na declaração anual de imposto de renda, um e-book relacionado ao imposto de renda para investidores, uma condição especial: se você contratasse 12 meses o plano mensal, você pagaria como se fosse 2 meses a mais em função do plano anual. Então aqui compensaria mais para quem quer ficar pelo menos um ano com a assinatura. E a questão do cadastro automaticamente dos eventos corporativos. E mostrando aqui por dentro da plataforma, numa conta teste que eu criei para vocês verem, aqui a gente sempre que logar tem um dashboard inicial. Estamos aqui com alguns números e operações fictícios, só para ilustrar para vocês. Quando você se cadastrar, sua conta vai estar toda zerada e aqui é interessante seguir esses primeiros passos. O que você vai ter aqui nos primeiros passos? Cadastro das corretoras, cadastro de prejuízos anteriores, importação das operações e o imposto a pagar. Então vamos lá, cadastro das corretoras. Aqui já tem 2 cadastradas de exemplo. Vou cadastrar mais uma. Vamos por exemplo, a Orama. Aí eu vou informar se ela tem corretagem, qual é o valor dela, que no caso a Orama, vou pôr números fictícios, mas inclusive é o que eles estão cobrando hoje, R$0 na corretagem fixa por operação. Você pode marcar outras taxas se tiver interesse, que no caso, só para exemplificar, não vou marcar. Então, 3 corretoras cadastradas. Segundo passo, a questão de prejuízos anteriores. Vou cadastrar, atualizar, na verdade, os números que estavam aqui. Vamos dizer que eu tenho R$100 de prejuízo swing trade e tenho 50 de fundos imobiliários. Salvo as alterações, aqui no caso só vou tirar esse sinal de menos que não precisa. Beleza. Então, voltando aos primeiros passos. Prejuízos anteriores, beleza. Aí vou para as operações. Como a gente viu, posso importar o PDF das notas de corretagem a partir lá do plano base, do plano mensal. Ou fazer o cadastro manual. Como aqui é um exemplo, vamos colocar um cadastro manual. Aqui de novo aparecendo, se eu quisesse, poderia importar as notas. Antes de cadastrar, eu posso consultar até o que já foi lançado ou não, apagar. Caso eu vou até apagar as 2 aqui para vocês verem, vou zerar o que tinha. Vou cadastrar uma nova operação. Aí ponho o ticker do ativo, vamos dizer, por exemplo, que é um fundo imobiliário, vamos pôr como exemplo o XPLG11. Vamos ver que eu comprei hoje, dia 14/4, 100 unidades, mercado de fundos imobiliários, as 3 corretoras que eu cadastrei, vamos dizer que foi pela Rico. Se eu quero aproveitar as taxas que eu já pré-cadastrei, vou manter. E o valor de compra, ou se fosse o caso, venda. Vamos por primeiro vamos mudar até a data. Vamos dizer que eu comprei no dia 13 a 200. Números fictícios, tá, gente? Mas só para mostrar. Salvar. E vamos dizer que eu fiz uma venda XPLG11, 100 unidades, pela Rico. Agora a venda de 250, no caso, fundos imobiliários pela Rico, salvar. E vou cadastrar mais um caso, vamos por agora uma ação, por exemplo, Petrobras, vamos ver que foi hoje, 1000, mercado de ações, vamos por agora pela Isinvest, preço, vamos por exemplo, só fictício, tá gente, 30, compra, salvar. Aí beleza, cadastradas as operações. Voltando lá nos primeiros passos, já fiz a questão das operações. Aqui tem a parte de imposto a pagar, se eu quiser consultar. Então vamos ver se tem algum imposto a ser pago. Vejo o ano, filtro o mês, aí ele vai mostrar se eu tenho ou não imposto a ser pago. Aqui no caso, o que a gente tem?
Prejuízo a compensar nos dois casos, tanto swing trade quanto fundo imobiliário. Saldos, então, a compensar. Mas a gente teve uma operação de ganho, que eu fiz aquele compra e venda de um fundo imobiliário com lucro. Então aí seria uma DARF de 986. Posso gerar essa DARF por aqui e pagar ela. Voltando aqui nos primeiros passos, então, a gente viu, e no fim, se eu quiser, além de ter a questão, deixa eu só voltar, além dessa questão dos impostos, a gente pode também consultar outros relatórios. Então, consultar imposto, relatório de fundo imobiliário, relatório de renda variável e de lucro e prejuízo. Essa é a visão do relatório, resultado líquido do mês, resultado do mês anterior, base de cálculo, tudo o que aconteceu. Bacana, primeiros passos cadastrados, sistema alimentado, aí a gente vai tendo essa visão aqui no dashboard do que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente vem aqui em operações, tem o detalhamento do que aconteceu, lucros e prejuízos, também o lucro das operações que foram feitas, né, compra e venda, estão mostradas aqui. Reparem que o preço médio também já vem automaticamente. Aquela parte que a gente já viu de cadastro de operação, importação de notas. Tem, para quem usa opções, a questão do gerenciamento do mercado de opções. Você pode aproveitar e controlar tudo por aqui. Temos a parte das conversões voluntárias, também a gente pode cadastrar manualmente por aqui, como a gente tinha visto o caso BIDI 4 para BIDI 11. E a parte dos proventos também eu posso acompanhar. Dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, que eu posso cadastrar manualmente ou posso já puxar, se eu tiver o plano anual, puxar isso de uma maneira automática, seja dividendos, sejam bonificações, sejam subscrições. Então é isso, pessoal. Essa é a fintech que eu queria mostrar hoje, a fintech Aquelo. Ela é como vocês podem ver, muito prática de usar, muito tranquila e nesse intuito de ajudar o investidor de bolsa de valores com imposto de renda. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode aproveitar o campo de comentários, a gente faz uma interação. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Um abraço a todos.